Olá, vamos para mais um português sem enrolação. Aquele momento que eu te dou aquela dica de português direcionada para concurso público, Enem, ou seja, todas aquelas provas de bancas examinadoras que pedem que você estudem essa língua tão temida. Não precisa ter medo não, viu? Vem comigo, esse é o vídeo 5, já se passaram 4 e se você ainda não assistiu, corre para assistir. E olha a moto passando para me atrapalhar, gente. Não tem problema não, vou nem editar não. Bora comigo. Bem, se você não me conhece, eu sou Lígia Costa, sou formada em letras, habilitada em português e literatura. Sou também pedagoga, psicopedagoga e sou especialista da área de aprendizagem. E o meu intuito é fazer você aprender português e redação de um jeito que você nunca aprendeu antes, de uma forma mais fácil, para que você possa entender e arrasar no próximo concurso público. Peço que você deixe seu joinha, seu like. Peço a você que comente, deixa aí nos comentários as suas dúvidas, porque isso me ajuda a fazer novos vídeos para ajudar você. Peço também que você compartilhe esse vídeo, porque quanto mais visualização tiver, mais vídeos eu gravo para vocês, tá certo? Então, se bora comigo, vamos ver que questão a gente tem que analisar hoje. Vamos lá! Analisando-se morfologicamente o trecho morre lentamente quem não viaja. Temos respectivamente substantivo, verbo, pronome, adjetivo e preposição. Artigo, pronome, substantivo, advérbio e numeral. Letra C, verbo, adjetivo, substantivo, artigo e pronome. D, verbo, advérbio, pronome, advérbio e verbo. Peraí, qual vai ser a nossa resposta? Bem, ele quer que analise morfologicamente, ou seja, quer que analise cada palavra do trecho, para classificar cada palavra do trecho, e respectivamente é porque a classificação está na ordem, certo? Essa questão aí foi retirada de uma prova de 2016 de Inás do Pará, ok? Então, bora comigo entender essa história toda para chegar à resposta certa dessa questão. Para a gente entender isso, a gente precisa entender as classes gramaticais, ou o que eu chamo carinhosamente de famílias. Sim, assim como nós temos as nossas famílias e somos divididos, os seres humanos, entre famílias, as palavras em língua portuguesa também são divididas em famílias. E são apenas 10 famílias, vamos ver? Ou seja, 10 classes gramaticais. Certo? Essas classes gramaticais, né? Saber essas classes gramaticais me permite fazer a tal análise morfológica, que seria o quê, gente? Essa análise morfológica seria a classificação de palavras de certo enunciado. Eu vou classificar dentro das 10 classes gramaticais cada palavra, uma por uma, em separado, e destiná-las a uma família, ou seja, eu vou dizer a qual classe gramatical essas palavras pertencem. Isso é uma análise morfológica. Então, quais são essas classes gramaticais? Ó, eu tenho aí substantivo, verbo, artigo, adjetivo, advérbio, pronome, numeral, preposição, conjunção e interjeição.
totalizando aí 10 classes gramaticais. Então, bora entender assim, miúdos, resumidamente, cada uma delas. Substantivo, primeiro aí. Em resumo, substantivos são os nomes. Seja nome de pessoas, de lugar, nome de coisas, nome de sentimentos, nome de grupos, de indivíduos. São nomes que representam seres. Todos os seres são nomeados, sejam eles objetos, pessoas, lugares. E todos os nomes são substantivos. Alguns exemplos aí: caneta, beleza, Brasil. Veja que aí eu tenho comuns, eu tenho abstratos e eu tenho próprio, que aí no caso é o Brasil, né? Bem, e uma dica da tia louca, como é que eu faço para reconhecê-los? Normalmente, provavelmente, eles serão acompanhados de artigo. O artigo vai vir antes deles. Quais são os artigos? A, o, um e uma. E os plurais também, né? Que seria as, os, uns e umas, tá bom? Então, vi um artigo antes lá, provavelmente que veio depois é substantivo. Afinal de contas, o bendito artigo, meu querido amigo, foi feito para acompanhar o tal do substantivo. Não tem outra função. Já o verbo vai expressar o quê? Ações, estados e fenômenos da natureza, certo? Alguns exemplos aí: correr, estar, chover. Já vem a tia louca dando a dica para como reconhecê-los. É só você pensar se aquela palavra que você desconfia que é um verbo, se por acaso elas vêm de alguma palavra que termina em ar, ir, que no caso são os verbos em seu infinitivo, ou seja, são os verbos de um jeitinho que não foram modificados ainda, não foram conjugados ainda, tá bom? Então, estão na sua forma primária, tudo bem? Então, vamos continuar. Adjetivos é a mesma coisa de característica. Esse substantivo, esse ser que tem um nome, ele precisa de características, seja elas qualidades ou defeitos. Elas precisam ser qualificadas. Exemplo aí, ó, feliz, interessante, amáveis e por aí vai. Como reconhecê-los? Eles se referem aos substantivos, vocês estão dando característica para um ser. Um exemplo aí, ó. Os belos cabelos de Maria voavam com o vento. Como é que eram os cabelos de Maria? Belos, né? Pronome. Pronome ou substitui ou acompanha um substantivo. Ou substitui ou acompanha um nome. Está no lugar de algum ser. Representa um ser, mas não é substantivo. Exemplo: eu, ele, minha, sua, contigo. Notem que parece que essas palavras aí estão representando alguém. Vai aquela dica? Olha aí, ó. João foi à casa de Maria. Ele é namorado dela. Notem vocês que para não repetir a palavra João, eu joguei uma palavra ele. Esse ele se refere a quem? A João. Ou seja, está substituindo a palavra João na segunda frase. Segunda frase. Minha casa é amarela. Eu tenho aí a palavra minha, que está acompanhando a palavra casa, certo? Mas o que é minha é de alguém estar representando um ser, tudo bem? Por isso aí eu tenho dois casos de pronome, um que está substituindo e o outro que está acompanhando. Artigo.
vem antes do substantivo, ou ele vai generalizar o substantivo, ou ele vai especificar. Quais são eles? O, a, um e uma. Só isso e os plurais deles. Ajuda a reconhecer o substantivo. Já falei lá no outro slide que o que, gente? Veio o artigo antes, provavelmente o que vem depois é substantivo, não tem o que errar. Um exemplo aí, ó. O menino dormia tranquilamente. Eu tenho aí o. Tá acompanhando o quê? Menino. Menino é o meu substantivo. O é o meu artigo. Eu tenho um artigo que veio depois, provavelmente é substantivo. Numeral aí, ó. Numeral vai representar os números, sejam eles que expressam quantidade ou posição. Tenho aí os exemplos: 2, 3, primeiro, segundo, dezenas. Tudo que representa os números, as quantidades, as posições, são numerais. Preposição. A preposição liga dois elementos. Normalmente são duas palavras. Para dar o quê? Dar sentido. Exemplo, de, para. Tem outros, mas é só para a gente poder identificar. Olha lá. A casa de Maria é branca. Olha como ficaria se eu escrevesse sem a preposição. A casa Maria é branca. Não teria sentido. Por isso o de entrou ali para poder dar o quê? Dar sentido. Então, de preposição. Ligou duas palavras para que se tivesse sentido. Conjunção. Vamos olhar essa frase aí, já que ela já está aí aparecendo, ó. Foi à escola, mas não estudou. Nessa frase, o que será que é conjunção? Qual é a função dela? Então, vem comigo que eu te ajudo. É ligar dois termos ou duas orações. Normalmente são duas orações, tá? O que são orações? São aquelas frases onde há verbo. Tem verbo, é uma oração. Não tem nada a ver com a oração lá da igreja, não, viu, gente? É bom, eu gosto, mas não é o caso aqui. Exemplo, mas, portanto, conforme. Então, nessa frase aí, ó, eu tenho duas orações. Vamos identificar? Foi à escola, é uma delas. A segunda, não estudou. Quais são os verbos? Como é que eu sei que são duas orações? Eu conto a quantidade de verbos e aí eu vou saber quantas orações tem. Ó, na primeira é foi, né? Que vem do verbo ir. E no segundo, estudou, que vem do verbo estudar. Lembra que eu falei que é só você pensar se aquela palavra é originada de alguma palavra que termina em ar, ou ir, que aí eu consigo identificar se essa palavra é verbo ou não? Tudo bem? Então, vamos lá. Visto que eu tenho duas orações, eu precisei ligar essas duas orações. Para isso, eu coloquei aí a palavra mas, que fez essa junção do primeiro termo, ou seja, da primeira oração, com a segunda oração. Essa é a função da conjunção. Interjeição, galera. Bem, interjeição vai tratar com emoções e sentimentos. Você entende que o cara tá querendo expressar alguma coisa, seja raiva, alegria, tristeza. Bora ver? Olá! Viva! Veja que não está falando nada com nada, só está querendo só manter a comunicação e expressar qual é a sensação e o sentimento diante das situações. Advérbio. Bem, advérbio
vai nos dar noção de circunstância, seja de tempo, de lugar, de modo, de certeza, de dúvida, enfim, tem uma infinidade aí para você estudar. Mas se você guardar que o advérbio é uma circunstância, já te ajuda e muito. Agora, melhor, demais. Olhem comigo essa frase. Caminhava apressadamente pela rua. Outra coisa que tenho a falar para vocês, que notem que dentro da palavra advérbio, parece que tem a palavra verbo, né? Não é à toa não, porque normalmente o advérbio muda a circunstância do verbo. Olha lá, caminhava. Caminhava como? De que jeito? De que forma? Apressadamente, mano. Se eu escrevesse caminhava pela rua, é uma coisa. Agora, eu mudei a circunstância da caminhada e eu disse que caminhava apressadamente. Olha como que eu mudei a circunstância. Sendo assim, a gente volta e analisa a questão. Bora lá analisar comigo? Que agora vai ficar fácil. Analisando-se morfologicamente o trecho. Qual é o trecho? Morre lentamente quem não viaja. Eu preciso analisar palavra por palavra, porque eu estou analisando morfologicamente. Então, eu preciso dividir cada palavra dessa para sua família. Despachar cada um para sua família, né? Porque eu disse para vocês que eu chamo as 10 classes gramaticais carinhosamente de famílias. E assim como eu tenho a minha família e você a sua, as palavras em língua portuguesa, cada um tem sua família também. Então, bora dividir essa bagaça aí. Olha lá. Primeiro, morre. Ops, vem da palavra morrer. Terminou em er. É uma ação. Então, é verbo. Se é verbo, pode ser a letra C ou a letra D. Concordam comigo? Mas aí vamos olhar a segunda, né? Morre como? De que modo, pessoal? Lentamente. Opa! Mudou a circunstância do verbo. Se mudou circunstância, é advérbio. Já anulei a possibilidade de ser a letra C. Mas vamos continuar analisando as próximas palavras para a gente poder entender o porquê que é pronome, advérbio e verbo. Vamos lá. Quem? Está representando um C, mas não é nome. Representou um C, não é nome, é pronome. Está substituindo alguém, meu amigo? Não. Uma coisa é quem viaja. Outra coisa, mudou a circunstância. Quem não viaja. Então, é advérbio. E viaja vem do verbo viajar, certo? E está dando uma noção aí de ação. Por isso, a questão certa é a letra D, meu amigo. Descobrimos aí a marmota desse concurso. Espero ter te ajudado com essa dica daquela tia louca. Peço a você que deixe seu joinha e se inscreva nesse canal. Ajuda a tia a crescer, porque a tia tá a fim de te ajudar a passar no próximo concurso, meu amigo, minha amiga. Ative aí o sininho para receber todas as notificações de vários vídeos que estão saindo nesse canal. E compartilha aí com a galera, que eu já falei, ó, quanto mais eu crescer, mais eu ajudo você. E aproveita para assistir outros e outros vídeos, maratona, porque como eu disse, esse já é o 5º vídeo dessa série, meu amigo. Fora os outros vídeos que tem sobre redação, sobre dicas de ortografia aqui nesse canal. Então, sai maratonando tudo aí, meu amigo. Sai na frente.
que 2023 vai ser o ano que você vai tomar posse do seu concurso. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.